Salve, salve, Vale Concurseiro! Tudo bem com vocês? Professor Highlander, seu professor de Física aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com vocês em mais uma aula. Hoje, trazendo uma super dica, uma top questões para vocês. O que eu fiz? Eu prometo, eu cumpro. Olha só, preparei, fiz uma seleção de 8 questões para que nós possamos discutir 8 assuntos numa mesma aula. Olha que bacana. Então, vale o seu like, não vale? Então, desde já te convido para se inscrever no canal, para ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário. E, claro, se você tem interesse em muitos outros conteúdos como esse, siga-nos nas redes sociais, o Instagram, Facebook, todas as redes sociais do Vale Concursos. E, claro, o meu Instagram, @prof_Highlander, vai ficar aqui para você em algum canto na tela, para você clicar e ir direto lá, @prof_Highlander. Manda lá um direct para você, eu posso, inclusive, esse material que nós estamos utilizando aqui, disponibilizar para você, assim como muitos outros que eu tenho, gratuitos para você mandar bem aí. Beleza? Então, hoje nós vamos fazer a aula revisão top 8 questões de física e nós teremos também aulões de química, né? Onde a gente vai fazer questões e desenvolver conceitos a partir em cima das questões. Beleza? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Deixou seu comentário? Agora você vai fazer o seguinte, compartilhar com todo mundo essa aula e se embora. Vamos aprender conteúdo, vamos falar junto aqui de várias coisas ao mesmo tempo, vários conceitos numa mesma questão. Vou colocar aqui para vocês a nossa aula de hoje. Nós vamos discutir aqui algumas questões. Eu vou projetar para vocês aqui a questão na tela e depois nós vamos para o quadro discutir a questão. Fechou? Então vamos lá. Questão de número 1. Vamos lá, olha aí, ó. Acompanha a leitura comigo aí da questão de número 1. Diz assim: o consumo de energia de um aparelho em uma oficina mecânica durante 20 dias é de 150 kWh. Considerando que o referido aparelho funciona numa rede de 220 volts e permanece ligado durante 5 horas por dia, é possível afirmar que a potência elétrica é em watts de, olha só, a potência elétrica é em watts de... Acompanhe comigo aqui a resolução dessa questão. Olha só. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é sobre o conceito de energia elétrica. Energia elétrica é igual à potência do aparelho vezes o tempo que aquele aparelho ficou, ligado, o tempo de uso daquele aparelho. Como nós já temos de informação, a energia elétrica consumida ela é de 150 kWh, beleza? O exercício vai lá e me pergunta assim: qual é a potência consumida durante um tempo de 20 dias, sabendo que eu tenho um consumo de 5 horas por dia? Quantas horas o meu aparelho fica ligado, então? 5 vezes 20, o meu aparelho fica ligado um total de 100 horas. Uai, se eu sei o tempo e sei a energia, olha que bacana, potência vai ser a energia dividido pelo tempo. Só que a minha energia, ela está representada pelo prefixo quilo, quilowatt, ou seja, 150 vezes 10 elevado a 3 watts, não é? Dividido por o meu tempo, que é 100 horas. Então, vamos lá. Watt, hora. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou puxar aqui mais um pouquinho. 150 vezes 10 à terceira
é 150 mil, né? 10 a terceira é 1000, dividido por 100. Aí nós temos watt-hora dividido por hora. Olha só, pessoal, eu vou fazer bem detalhado, mas lá na hora da sua prova, você pode fazer isso mais rápido, né? Mais ágil. Então, ó, 0 corta 0, 0 corta 0. Hora simplifica a hora. O que sobrou? 1.500 dividido por 1. 1.500 dividido por 1 é 1.500 watts. Gabarito, então, vamos lá ver para a gente aqui. Gabarito, letra A. Letra A, 1.500 watts é a potência desenvolvida, a potência elétrica consumida ou qualquer que seja o contexto, ok? Então, ó, conceitos trabalhados aqui. Conceito de eletricidade. Energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. Potência vezes o tempo. Potência, eu tenho que o tempo 20 vezes 5. Por que 20 vezes 5? 20 dias, 5 horas por dia, eu tenho um total de 100 horas. A energia elétrica, o exercício me falou que é 150 kWh. 150 kWh são 150 mil watts-hora. Então, watts-hora dividido por hora dá watts. 1.500 watts. Beleza, pessoal? Então, gabarito aí da questão de número 1, letra A. Show? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aí com mais questões para a gente definir aí. Na tela para vocês a questão de número 2. Vamos lá. A velocidade de um objeto em função do tempo é registrada em um gráfico. Analisando o gráfico ao lado, determine o módulo da velocidade inicial V0, o módulo da aceleração e a distância percorrida entre os instantes 3 e 5 segundos. Vamos observar uma coisa. Olha só, vamos observar uma coisa muito importante. Ó, vou limpar aqui meu quadro aqui, porque eu quero mostrar para vocês alguns conceitos importantes aí. A primeira coisa que eu tenho que observar é com relação à minha velocidade. Olha só, analise esse gráfico comigo aí, olha. O gráfico, eu sei que para determinar a velocidade inicial, eu tenho que observar qual é o valor da minha velocidade no instante inicial. E de acordo com o meu gráfico, qual é o instante inicial? O instante inicial é um instante igual a 0. Então, observa, se eu tenho o instante 0, qual vai ser a minha velocidade inicial? A minha velocidade inicial, ela será igual a 0 metros por segundo. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Beleza. Eu consegui calcular, identificar a minha velocidade. Depois, eu preciso identificar a minha aceleração. Calcular a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos voltar no nosso gráfico? Olha lá. Voltando no gráfico, eu tenho as observações do seguinte, olha. Eu tenho que o gráfico vai de 28 de velocidade final, menos 0, que é a velocidade inicial, dividido por 7 segundos. Ou seja, ele sai do 0 e chega no 28 em 7 segundos.
Observando isso, então, olha aqui a resolução comigo, ó. 28 menos 0, nós vamos ter 28 dividido por 7. 28 dividido por 7, nós temos, então, um total de 4 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do objeto. A última coisa que ele me pergunta é a aceleração, a distância. Para calcular a distância, eu tenho que lembrar que eu estou falando de um movimento acelerado. Movimento acelerado, distância é igual velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Vamos observar uma coisa aqui? Ó, vamos analisar o nosso gráfico mais uma vez. No instante t igual a 3, nós temos a velocidade igual a 12. Ó, instante t igual a 3, eu tenho a velocidade igual a 12. Olha aí, ó. Tempo 3, velocidade 12. Então, nós temos que 12 vezes. Quantos segundos nós temos de intervalo? Nós temos um total de 2 segundos de intervalo, porque o exercício pede para a gente do instante 3 até o instante 5. Então, eu tenho 2 segundos de intervalo. Mais aceleração, 4 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Olha só aqui, ó. 12 vezes 2 dará o total de 24, mais 4 vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. 4 vezes 4, 16. Então, nós teremos aqui, ó, 24 mais 16 dividido por 2. Nós teremos, então, 24 mais 8. 24 mais 8, 32 metros. Então, ó, gabarito para a gente, vou colocar a questão na tela aqui para vocês. Ó, gabarito aí, letra C. Velocidade igual a 0 metros por segundo, aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado e a distância igual a 32 metros. Beleza? Ok? Então, questão número 2, gabarito, letra C. Ok? Tranquilo? Olha só, questão clássica de cinemática, que requer da gente vários e vários conceitos. Olha, eu tinha que ler o gráfico, eu tinha que calcular a aceleração, eu tinha que calcular a distância, eu tinha que saber diferenciar o movimento acelerado do movimento uniforme. Tudo isso eu tinha que fazer em relação à questão número 2. Beleza? Questão número 3. Vamos lá. Olha só. Considere o enunciado abaixo. Um ponto material e em repouso tem a tendência natural de permanecer em repouso. Quando em MRU, o movimento retilíneo uniforme, tem a tendência natural de manter constante a sua velocidade. Essa propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade recebe o nome de... Pessoal, olha, vou até abrir a tela aqui para eu discutir essa questão com vocês antes de ler as alternativas, para eu falar com vocês o seguinte. Se você vai para a hora da sua prova sem saber de que nós estamos falando aqui, de qual conceito nós estamos tratando aqui, você literalmente não estudou física para fazer prova. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que deixar claro. Eu sei que dói ouvir isso aí, desse lado daí, né? Mas eu preciso ser objetivo e ser sincero com vocês, tá? Nós estamos falando aqui de um dos principais conceitos da física. Nós estamos falando aqui sobre as leis de Newton,
tá bom? Então, olha só, vou responder a questão e vou comentar aqui as 3 leis para que vocês entendam todo o aspecto. Vamos lá, vou voltar a questão aqui para a tela. Olha só. Um ponto material isolado e em repouso tem a tendência natural de permanecer em repouso, quando em movimento retilíneo uniforme, tem a tendência natural de manter constante a sua velocidade. Essa propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade recebe o nome de inércia, força, atrito ou peso. Observa que eu propositalmente coloquei todas as alternativas bem relacionadas ao mesmo conteúdo, né? Que eu estou falando aí das forças. Mas então vamos comentar aqui comigo aqui, olha. A resposta para a gente dessa questão é a letra A, né? Um corpo em movimento permanece em movimento. Um corpo em repouso permanece em repouso, sendo o movimento deste corpo retilíneo e uniforme. Beleza? Isso aí é claro para a gente. Agora, o que eu não posso esquecer de jeito nenhum é que todo conceito, todo aspecto que está relacionado à dinâmica, ao estudo das leis de Newton, tem como referência a inércia. O que é a inércia? Tendência natural que os objetos possuem de manter o seu estado natural. Então, se ele está em repouso, ele é mais propício a se manter em repouso. Se ele está em movimento, ele é mais propício a continuar em movimento, sendo este movimento MRU, sendo este movimento com velocidade constante. É a partir daí que surge para a gente o conceito das 3 leis fundamentais de Newton. Primeira lei, que recebe o nome de lei da inércia, né? Onde categoricamente ele afirma para a gente, olha, na ausência de forças, ou se a resultante for nula, então eu tenho 2 condições. Se eu não tenho força aplicada sobre o objeto, ou tem força aplicada, mas a soma dessas forças, a força resultante, é nula, o objeto só tem 2 condições que pode estar atuando com ele. Ou ele está em repouso, ele está parado, estático lá, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Primeira lei de Newton, lei da inércia, é daí que a gente tira. Um corpo em movimento permanece em movimento. Um corpo em repouso permanece em repouso. É daí que sai isso. A segunda lei, que é a lei do princípio fundamental da dinâmica, que recebe o nome também de lei da força, ela traz para a gente um conceito onde diz que a força resultante aplicada sobre um objeto, ela é diretamente proporcional ao produto da sua massa, a massa do objeto e a aceleração do movimento. O que é a aceleração? Variação da velocidade. Observa que agora eu não tenho mais a velocidade constante. Por quê? Para existir aceleração tem que existir variação de velocidade. Então, força resultante é massa vezes aceleração. O que é força resultante? A somatória de todas as forças presentes em um sistema mecânico. Beleza? Ótimo. E a terceira lei de Newton, lei da ação e da reação, ela fala para a gente o seguinte, ó, bem objetivamente, para toda força de ação, para toda ação existe uma reação que obedece algumas características. Primeiro, esta reação tem a mesma direção. Segundo, esta reação tem o mesmo módulo, mesmo valor. Terceiro, esta reação tem sentido oposto da minha ação. E quarto, esta reação está aplicada em um objeto diferente da ação, ok? Por que eu estou frisando isso com vocês?
É muito comum a gente ver questões onde força-peso e força normal são comparadas como um par ação e reação. O que é a força-peso? A força de ação gravitacional. A força que nos puxa, o que nos faz cair, vamos dizer assim, para o centro terrestre. Beleza? A força normal é a força que a superfície, por isso que a gente fala normal de superfície, exerce contrária à força-peso. Só que aí vamos comparar uma coisa. Olha só, eu tenho aqui o pincel e a minha mão vai ser a superfície. A Terra puxa o pincel para o centro terrestre, né? Puxa o pincel tentando fazê-lo cair. A minha mão impede o pincel de cair. Então, observa que tanto a força que a Terra está fazendo, quanto a força que a minha mão está fazendo, estão atuando no mesmo objeto. Então, a força-peso e a força normal não caracterizam um par ação e reação. Então, caracteriza par ação e reação. Pares de forças que possuem mesma direção, mesmo valor, porém sentidos opostos e estão aplicados em objetos diferentes. Ok? Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, depois dessa revisão aí, olha, nós temos que a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade recebe o nome de letra A, inércia. Beleza, pessoal? Então, olha, questão clássica, questão muito caidora em questões que falam para a gente aí sobre física, né, em relação ao concurso. Próxima questão, questão de número 4. Olha aí o que fala para a gente a questão de número 4. Algumas regiões do Brasil apresentam alto potencial de energia proveniente dos ventos. São regiões com ventos intensos e constantes. Nessas regiões, podem ser montados os geradores de energia, movidos pelo vento, que acionam os cataventos e estes giram os eixos dos geradores de eletricidade. Nesse processo, ocorrem duas transformações de energia: vento para o catavento e eixo do catavento para o gerador elétrico. As energias transformadas nesse processo, respectivamente, são... Aqui, deixa eu voltar para vocês aqui, eu estou falando basicamente dos processos e das fontes energéticas, ok? Então, se você não revisou isso ainda, dá tempo de você revisar, né? Fonte renovável, fonte não renovável, e aí a gente vê aí a relação da energia eólica, da energia solar, da energia hidrelétrica, né? Então, tudo isso aí. Então, vamos lá. Vamos ler a pergunta. As energias transformadas nesse processo, respectivamente, são, letra A, mecânica de rotação em mecânica de rotação e elétrica em elétrica. B, mecânica de rotação em elétrica e elétrica em mecânica de rotação. C, eólica em mecânica de rotação e mecânica de rotação em elétrica. D, eólica em elétrica e elétrica em mecânica de rotação. Elétrica em mecânica de rotação e mecânica de rotação em eólica. Volta para mim aqui, por favor. Então vamos lá. Olha só, o que acontece? O vento vai e toca primeiro quem? O catavento. Então, eu tenho a energia do vento que faz com que o catavento gire e esse catavento é quem gira o motor. Então, quem que faz o catavento girar? O vento. Então, o vento é energia eólica. Então, a energia eólica é transformada em energia mecânica de rotação. Essa energia mecânica, por sua vez, que é responsável pela geração de energia elétrica. Então, nós temos aí que o gabarito para a gente na questão número 4 vai ser a letra C,
energia eólica em energia de rotação, energia mecânica de rotação e energia mecânica de rotação em elétrica, ok? Essa é a ideia da questão de número 4. Show de bola? Beleza? Questão de número 5, continuando aí, olha. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com uma força-peso aplicada pela terra e o empuxo exercido pela água, equilibrando-se como mostra a figura 1. Desprezando-se a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, o volume do corpo do peixe também aumente. Assim, o módulo do empuxo supera o da força-peso e o peixe sobe. Vamos observar aqui a figura, olha só. Nós temos aí, né, a figura, hora que ele está em equilíbrio, e aí o peixe vai aumentar sua bexiga natatória, né? Ele vai aumentar essa região aqui, né, ó, tá vendo? Observa a figura 1 e a figura 2. Quando o peixe aumentou a sua bexiga natatória, o que aconteceu? Ele expandiu mais um pouco. Expandindo mais um pouco, eu sempre vou falar isso. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Mais conhecida como, uma propriedade mais conhecida como, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se eu vou aumentar a capacidade da bexiga natatória do peixe, aquela mesma quantidade que eu aumentei tem que sair de água ou de líquido aonde está ali. Observando então a nossa imagem, nós temos o seguinte: na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta porque, letra A, é inversamente proporcional à variação do volume do corpo do peixe. B, a intensidade da força-peso que age sobre o peixe diminui significativamente. C, a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta. D, depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. E, o módulo da força-peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta. Observa só, eu sei que, já ensinei isso até aqui para vocês, ó. O empuxo, ele é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume, só que é o volume o quê? Ó, balãozinho aqui para você nunca mais esquecer. Volume deslocado. Se eu estou colocando um objeto de 100 metros cúbicos dentro de um certo líquido, 100 metros cúbicos daquele líquido tem que sair por causa da impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, o empuxo ele é diretamente proporcional ao volume deslocado. Aumentei o volume deslocado, eu aumentei o quê? O empuxo. Por quê? A densidade do líquido é fixa, a densidade do líquido não muda. A gravidade local também é fixa, não muda. Quem que varia, então? Varia o volume deslocado. Então, gabarito aí da questão número 5, letra E. O módulo da força-peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha, questão de hidrostática, hein? Já vi muitas questões de hidrostática aí para vocês, né? Na prova. Então, vocês podem aí ter essa questão aí, tá? Como referência. Vamos lá? Nós falamos aí top 8, já estamos na 6, né? Vamos lá. Questão 6.
Para além de ajudar o pintor a criar a ilusão da realidade, a luz nas obras de arte tem também uma função estética. Assim, mais do que construir esta ilusão de realidade, a luz é utilizada para criar uma atmosfera que pode ser calma, tensa, alegre, triste, inquietante e etc. Em muitas obras de Caravaggio, podemos observar, por exemplo, um clima de tensão e dramaticidade. A luz muda a aparência das coisas e essa mudança é mostrada pelos diversos artistas dos mais diferentes períodos da história da arte. Cada período tem uma maneira de ver a realidade e de tratá-la plasticamente. O texto anterior trata da relevância da formação, da utilização da luz na arte, especificamente a pintura, a partir dos seus conhecimentos sobre o conceito físico da luz. Marque a opção correta. Luz é uma onda mecânica que transporta matéria? Luz é uma onda mecânica que transporta energia? Luz é uma onda eletromagnética? Luz é uma onda longitudinal? Luz não se propaga no vácuo? E aqui eu quero abrir um parêntese só para discutir com você esses dois conceitos, essas duas classificações fundamentais da onda. Primeira coisa, primeiro conceito, onda é todo processo periódico que transporta energia sem promover deslocamento de matéria. Não há deslocamento de matéria. E aí, a onda, ela possui, no transporte de energia, duas classificações principais com relação ao seu tipo, com relação à sua natureza. A onda, já falei aqui várias aulas sobre onda aqui, tá? A onda, ela é uma onda mecânica ou ela é uma onda eletromagnética. O que separa esses dois tipos de ondas? É que uma delas, eu preciso de um meio material para que a onda seja capaz de se propagar. Por exemplo, o som. O som sem o ar não se propaga, beleza? Então, o som é um tipo de onda mecânica, beleza? A corda do violão, a onda promovida ao excitar, ao vibrar a corda do violão. Se não tiver a corda em si, o objeto corda, não há produção da vibração, logo a onda não se propaga. Já a onda eletromagnética, a gente tem que pensar no caso do rádio, por exemplo. O rádio se propaga sem que haja um meio, sem que haja um agente. E a luz é como o rádio. Eu não tenho um agente que é responsável pela propagação dela. Então, a resposta para a gente aqui da questão número 6 é a letra C, que fala que a luz é uma onda eletromagnética, ok? E aí, olha só, além da minha onda ser mecânica ou eletromagnética, eu tenho que saber também com relação à direção de vibração, transversal ou longitudinal, com relação à propagação, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Esses conceitos fundamentais de onda são essencialíssimos para você fazer uma boa prova. Beleza? Tranquilo? Então, fica aí. Mais uma questão. Coloca na tela aí, por favor. Questão número 6, letra C, como gabarito da questão de número 6. Beleza? Olha só. Questão de número 7. Ó, a tabela apresenta constantes físicas de alguns cicloalcanos. Ó, questão interdisciplinar aí, ó. Questão que traz conceito de termologia junto com conceito de química. Olha só. Então,
Fique atento. Com relação aos compostos apresentados na tabela, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. O ciclopropano é um gás a temperatura ambiente. Letra B. O ponto de ebulição varia de acordo com o número de átomos de carbono. Letra C. Os cicloalcanos de 4 a 8 átomos de carbono são líquidos à temperatura ambiente. D. A conformação adotada pelo anel de cicloalcanos afeta diretamente o ponto de fusão. Olha só, prestem atenção. Nós temos aqui, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? Ponto onde a matéria muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Ponto onde a matéria muda do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu preciso saber isso, beleza? E isso aí está relacionado comigo ao processo endotérmico, ao processo exotérmico, né? Porque as mudanças de estado estão relacionadas aí às mudanças, né, de propriedades físicas da matéria. Então vamos lá. Vamos analisar uma por uma. O ciclopropano, primeiro aí, olha, o ciclopropano é um gás a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Observa só, 25 graus Celsius é maior do que o meu ponto de ebulição? Sim, meu ponto de ebulição é menos 33. Então, eu tenho um ponto de ebulição maior, consequentemente, eu já estou no estado gasoso. Está correto. O ponto de ebulição varia de acordo com o número de átomos de carbono. Ou seja, quanto mais átomos de carbono, maior é o ponto de ebulição. Tá certo? Olha lá, propano 3 carbonos, butano 4 carbonos, pentano 5 carbonos, hexano 6 carbonos. Então, tem aí, aumentei a quantidade de carbono, aumentei a quantidade de o ponto de ebulição. Os cicloalcanos de 4 a 8 átomos, ou seja, do butano até o octano, ó, do butano até o octano, olha a tabela, são líquidos no estado à temperatura ambiente, ó, são líquidos à temperatura ambiente. O butano, ele vira gás com 13, eu tô com 25, ou seja, o butano é gás. Então, o propano e o butano é gás. Se o butano é gás, né, que é 4 carbonos, já está errado. Então, letra C é a alternativa incorreta para a gente. Os cicloalcanos de 4 a 8 átomos de carbono são líquidos à temperatura ambiente. Eu precisaria aí analisar isso aí. Fechou? Beleza? Vamos lá? Mais uma questão. Questão de número 8. Olha aí, olha. Ó, óptica, questão de óptica. Luísa foi fazer um ensaio fotográfico para o seu aniversário de 15 anos com uma blusa vermelha para combinar com o tema de sua festa. Chegando lá, Luísa combinou com o seu fotógrafo que a iluminação deveria ser com luz monocromática verde. Assim, pode-se concluir que o vestido de Luísa nas fotografias ficará com a cor A, preta, porque o vestido só reflete cor vermelha. B, verde, porque é a cor que incidiu sobre o vestido. C, vermelha, porque a cor do vestido independe da radiação incidente. D, preta, porque ele não absorve a cor verde. Presta atenção, vou abrir aqui minha tela para vocês. Ó, última questão, eu quero fazer um comentário bem sucinto para vocês. Cor só reflete a própria cor. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, cor branca, é a cor que reflete todas as cores. Cor preta é a cor que reflete nenhuma das cores. Agora, ela absorve todas.
Agora, as outras cores só refletem a sua mesma frequência. Ou seja, cor vermelha só reflete frequência vermelha. Cor azul só reflete frequência azul. E assim consecutivamente. Nesse caso, eu tenho uma cor vermelha e uma luz verde incidindo. Como a luz verde está incidindo sobre a cor vermelha, não vai ocorrer reflexão. Consequentemente, vai ficar preto. Gabarito da gente pra gente aí, letra A. Questão 8, letra A, preta, porque o vestido reflete a cor da vermelha. Beleza, pessoal? Então, olha só, muito bacana aí para vocês, né? Deixa eu abrir aqui a tela aqui para eu despedir de vocês. É muito bacana mais uma questão aí pra gente, né? Top 8 de revisão de questões. Muito obrigado pelo seu carinho, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo e eu vou voltar para trazer mais questões para vocês. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, beijo no coração, fui e até a próxima aula. Tchau!